assunto para começar, deputado? Podemos começar com a questão que envolve saúde, que eu acho que é mais imediata, assim, né? E é uma das maiores preocupações da população, né? Quando o deputado anda, muita gente para reclamar da saúde? Eu diria para você que o maior problema hoje, lógico, de toda a região, lógico que nós temos problemas pontuais. Mas o maior problema é saúde. Quando você precisar de um leito de UTI, você tem que esperar eventualmente alguém falecer que está na UTI para você poder ter a vaga. Esse é o quadro exato do que está ocorrendo. Eu vou ter uma reunião daqui a pouco na Santa Casa para tentar ajudar, porque Santa Casa ela faz uma série de procedimentos, até porque atende a Baixada como um todo, toda a região, não é só Santos. Os procedimentos mais complexos, principalmente. E aí você tem um custo para esse procedimento. Só que o Sistema Único de Saúde não paga o custo, quer dizer, essa conta acaba não fechando. Então a Santa Casa começa a ter um déficit grande e ou muda a sistemática de análise desses custos para poder pelo menos zerar esse valor, ou tem que achar uma solução. Então vamos tentar no Ministério da Saúde, tentar ajudar, ver o que é possível. Aí podemos tentar fazer alguma coisa metropolitana, porque você falou muito bem, não é só a Santa Casa de Santos que está com problema. Praia Grande fechou, você tem Guarujá, você tem uma série de outras santas casas que estão com problema. Praia Grande fechou 50 leitos. A dificuldade aí é até de entendimento com o governo estadual, que é do PSDB, com a Prefeitura de Praia Grande, que também é do PSDB. Você quer ver uma coisa? A Santa Casa é uma entidade filantrópica. Ela tem um plano de saúde. O plano de saúde utiliza determinados leitos dentro da estrutura do hospital. E ela é obrigada a fornecer um determinado número de leitos, não só ela, mas todas as instituições filantrópicas. O que está ocorrendo? Que este leito que ela oferece ao SUS dá prejuízo. Normalmente dá prejuízo. Alguns exames ainda dão um certo lucro para os hospitais, mas a maioria deles dão prejuízo. Então, ou o governo federal aumenta esse valor dos exames, quer dizer, aumenta essa tabela, ou acha uma outra sistemática para atender a Santa Casa. A Santa Casa de Santos ganhou também um equipamento importante, que é um acelerador linear, é uma emenda parlamentar conjunta dos deputados estaduais da região da legislatura anterior. Perfeito. Então ganhou o acelerador linear. Só que agora precisa fazer o local onde fica instalado o acelerador linear, que é tão caro quanto o acelerador. Como é que vai fazer isso aí? Vai precisar de recurso. Eu acho que nessa reunião que a gente vai ter agora às 4 horas... Isso também vai ser discutido? Vamos poder discutir, ver o que é possível ser feito para tentar ajudar dentro do seio do governo federal, da Câmara Federal, tentar ajudar, buscar recursos para viabilizar. Porque a Santa Casa também, você teve um problema grave na beneficência que todos nós sabemos. Da inutilidade daquela cápsula que acabou sendo usada durante um determinado período. Essa questão está inclusive na Justiça, mas a Santa Casa acabou absorvendo todos esses exames. No equipamento de radioterapia, né? A pastilha de cobalto, né? Isso, perfeito. Então nós temos que achar uma solução para poder fazer com que a Santa Casa absorva essa gama enorme de exames. Quer dizer, você tem uma demanda muito grande, principalmente com uma doença que é gravíssima, que é o câncer, que assusta a todos nós. A Santa Casa, ela acaba absorvendo todos esses exames. Então, nós precisamos dar infraestrutura para ela. Agora, deputado, o plano diretor de Santos está tendo as primeiras audiências públicas promovidas pela Câmara para discutir a proposta de revisão do plano, que é de 98, mandada para a Câmara pela Prefeitura. A Prefeitura elaborou uma proposta de revisão de um plano diretor que foi aprovado quando o deputado era prefeito, em 98. Segundo mandato nosso. Segundo mandato. Esse plano, segundo ano. Segundo ano do primeiro mandato. Segundo ano do primeiro mandato. Então, esse plano diretor de 98, ele liberou o gabarito. Tem gente que é a favor, diz que trouxe de volta o desenvolvimento, a construção civil para Santos, que estava estagnada há muito tempo, voltou. Tem gente que diz, mas vai comprometer a qualidade de vida, onde tinha 3, 4 casas, ficam sem apartamentos, não tem rua, não tem
água tratada, esgoto, ventilação. Como é que o deputado vê essa questão? Nós precisamos ter um pouco de calma com relação a isso. Eu acho que essa discussão, ela precisa ser travada. Por quê? Porque o plano diretor atual, ele fez 12 anos. Ele é de 98, vai para 13 anos. Lógico que você pode rediscutir o plano, sentir o que eventualmente não deu muito certo na lei e rever a lei. Mas não a totalidade da lei. Eu acho que a possibilidade de você construir prédios mais altos, de você ter garagem para todos os apartamentos, coisa que não tinha anteriormente, de você ter determinadas estruturas que foram montadas ao longo desses últimos anos, eu acho que é difícil de mudar. Porque a gente vai, se mudar, regredir no desenvolvimento da cidade. A cidade é pequena, tem 39 quilômetros quadrados a ilha onde nós moramos. Os terrenos já custam muito caros. Então a gente precisa, lógico, de ter espaço, vamos dizer, não na horizontal e sim na vertical. Rever para determinadas ruas que eventualmente tenham menos de 14 metros, etc., eu acho viável. Não vejo problema nenhum com relação a isso. Agora, na verdade, nós não mudamos, não alteramos a utilização do lote em si. Você podia construir em determinadas regiões 5 vezes a área do lote, outras 6 vezes, outra 4 vezes e meia e tal. E isso não alterou muito. O que nós precisamos é tentar ver o que é possível ser feito no plano diretor, mas essa ideia de você fazer novas edificações, de você ter garagem, pelo menos 2 garagens para cada apartamento, e de você utilizar muito bem os terrenos dentro de Santos, eu acho que dificilmente isso vai mudar. Agora, são coisas também que ainda não tem consenso. Não aumentou tanto a área construída, 4 vezes e meia, 5 vezes, 6 vezes, mas algumas áreas importantes do prédio deixaram de ser computadas para esse cálculo. Sim. Como as garagens, as varandas. Por isso que você conseguiu... antigamente você tinha um limite de 13 andares. Esse limite, ele acabou na proposta que nós aprovamos. Isso aí, lá em 98. Isso. Aí aprovamos edificações. Hoje você tem, por exemplo, prédios com 30 andares. Você tem um prédio grande na Epitácio Pessoas, tem 36 andares. Isso foi alterado. Mas construindo 5 vezes o Sim, você continua 5 vezes a área do lote em média. O que eu digo a você é que hoje você tem... Todo mundo fala, não, vai ter muito carro mas na rua. Vai ter muito carro na rua. Mas, na verdade, você não constrói absolutamente nenhum prédio desse se você não tiver garagem suficiente para o número de apartamentos. Mas essa é outra questão, porque há 13 anos atrás, o ideal era ter o estacionamento, o carro não ficar na rua. Hoje, o ideal é tirar o carro de circulação, porque hoje as ruas estão, as estradas, nesse feriado, a gente viu até domingo de madrugada tinha lentidão no sistema Anchieta Imigrantes. Mas, Paulinho, acontece o seguinte, você, numa cidade como Santos, que é uma cidade que está crescendo muito, diria para você, dos últimos 10, 12 anos, ela vem num crescendo. Muito difícil de você alterar uma lei como essa. Porque essa lei, ela não prejudica a população. A gente tem que trabalhar para melhorar o trânsito. Melhorar o transporte coletivo, melhorar a infraestrutura das nossas ruas e avenidas, melhorar a sinalização, que ela tem que ser automatizada, computadorizada, coisa que não é. Aumentar o número de estacionamentos em determinados locais, as pessoas utilizarem mais o transporte coletivo. Às vezes a gente sai, por exemplo, eu moro na Aparecida. Eu dou um exemplo meu, porque possivelmente acontece com muita gente. Às vezes quando eu vou na cidade, eu pego um carro, a minha mulher vai na cidade e pega outro carro, entendeu? Então a gente tem que, na verdade, ter uma consciência de utilização do coletivo. Agora, não é por culpa do plano diretor.